Olá, meus alunos do nono ano. Hoje a nossa videoaula de ciências é na apostila de vocês, na página 48. Nós vamos falar sobre a acústica. Acompanhem comigo lá. Então, vamos lá. Acústica. Os conceitos da acústica são frequentemente relacionados com situações do nosso dia a dia. Quando nos referimos ao volume de um televisor ou de um aparelho de som, a estridência de um ruído, a mudança do timbre de voz de um adolescente, a harmonia de uma música ou a afinação de voz de uma cantora, estamos indicando direta ou indiretamente vários conceitos e grandezas acústicas. O próprio ato de falar está relacionado com conceitos da acústica, uma vez que a vibração das pregas vocais provoca uma perturbação no ar, que é o que chamamos de onda sonora, ou simplesmente som. Essa vibração das pregas é transmitida para o ar e faz as moléculas vibrarem ordenadamente, produzindo regiões de compressão e rarefação, isto é, regiões de alta pressão e de baixa pressão. Observe o desenho aqui, ó. O som, ele é uma onda longitudinal que se propaga devido às vibrações do ar. Se vocês colocarem a mão na garganta de vocês e começam a pronunciar as palavras ou cantar, vocês vão perceber essa vibração de ar que tem aí nas pregas vocais. As ondas sonoras, elas são ondas mecânicas, longitudinais, e precisam de meios materiais para se propagar. Em um piano, por exemplo, quando uma tecla é pressionada, ativa um batente interno, conhecido como martelo, que toca as cordas e produz uma perturbação no meio. Assim, também, quando deixamos cair uma colher, a colisão do metal com o solo provoca uma perturbação no ar ao seu redor, que se propaga como uma onda. Olha o desenho aqui do lado, ó. A variação aqui em cima, onde tem um alto-falante, e no ouvido, ó, é a representação da onda sonora. E logo embaixo, essas ondas é a variação de pressão do ar, permite a propagação do som de um alto-falante até o ouvinte. Saiba mais. Rompendo a barreira do som. A velocidade com que a onda sonora se propaga depende do tipo de meio de características do material, como a temperatura e densidade. Nos sólidos, a velocidade do som é maior do que nos líquidos e gases. No aço, por exemplo, a velocidade do som pode atingir a 5.200 metros por segundo. Na água, 1.450 metros por segundo. No ar, 340 metros por segundo. Os aviões que superam a velocidade do som no ar são chamados de supersônicos. Por isso é comum a afirmação de que rompem a barreira do som. Quando isso ocorre, há um grande deslocamento de ar, acompanhado de um intenso estrondo, semelhante a um trovão, provocado pela concentração de energia sonora no local. Então vamos ver as propriedades do som. Em um concerto musical ou em um show, ouve-se vários tipos de sons: forte, fraco, agudo, grave. Pelas propriedades do som, podemos reconhecer o artista ou os tipos de instrumentos musicais que estão sendo tocados. Essas propriedades relacionadas à forma como o ser humano distingue os diferentes sons chama-se qualidades fisiológicas do som. As qualidades fisiológicas do som são características relacionadas à forma como o som é interpretado no sistema nervoso central. Por exemplo, a frequência do som é uma qualidade fisiológica, uma vez que nossa audição interpreta essa característica com base em um som mais agudo ou mais grave. Então vamos ver aqui, ó. Altura ou frequência sonora. Os sons produzidos por nossas vozes, pelos instrumentos musicais ou por quaisquer objetos apresentam uma frequência sonora. Sons que apresentam menor frequência, isto é, com vibrações mais lentas, são denominados de sons graves ou baixos. Sons emitidos em alta frequência são chamados de som agudos ou alto. Então, acompanhe aqui no desenho da caixa de som, ó. Essa primeira aqui é a frequência baixa, que é um som grave. Olha a onda vermelha ali. E logo abaixo é a frequência alta, que é o som agudo, que aparece o desenho do som agudo, que é em verde. Agora na página 50. A altura do som é a propriedade relacionada à frequência e não intensidade, como é comum ouvirmos no dia a dia. O contrabaixo, por exemplo, emite som mais graves, de baixa frequência. Por isso, pode ser classificado como instrumento baixo.
O violino emite som mais agudos, de alta frequência, podendo ser classificado como instrumentos altos. No instrumento de corda, a frequência está relacionada com o comprimento e espessura e a tensão da corda. O contrabaixo ele é um instrumento de cordas que pode ser tocado com os dedos ou pela fricção de um arco. Entre os instrumentos de uma orquestra, o contrabaixo é um dos que tem um som mais grave e maior tamanho. O surgimento do contrabaixo foi nos séculos XV e XVI, mas os instrumentos só se popularizou a partir dos séculos seguintes. Diferentes seres vivos podem escutar sons em diferentes frequências. O intervalo de frequência audível ao ser humano é de 20 Hz a 20.000 Hz. Som abaixo do valor mínimo 20 Hz são chamados de infrassons. Sons com essa frequência podem ser produzidos pelo vento, terremotos e por determinados animais, como elefantes, leões e tigres. Sons acima do valor máximo 20.000 Hz, extremamente agudos, são chamados de ultrassons. Podem ser produzidos e percebidos por cães, golfinhos e morcegos. Agora nós vamos ver a intensidade sonora. Os sons dos instrumentos em um concerto musical, por exemplo, podem ser mais ou menos potentes. A propriedade relacionada à potência sonora emitida por uma fonte a determinada distância é denominada intensidade do som sonora. Quanto mais potente ou mais forte for o som de um instrumento, maior será a sua intensidade a determinada distância do instrumento. Por outro lado, quanto menos potente ou mais fraco for o som emitido, menor será a intensidade percebida por um espectador. Logo, para aumentar a intensidade do som, é preciso aumentar a potência da fonte ou aproximar-se dela. Então, olha aqui o desenho. Um som forte é um som de alta intensidade. Para ser produzido, um som forte requer alto-falantes de alta potência. Então, o primeiro desenho ali é uma baixa amplitude, que é um som fraco. E nessa caixona de som aqui, ó, é uma grande amplitude. O som é forte. Agora vamos falar sobre o timbre. Mesmo quando diferentes instrumentos são tocados com a mesma intensidade e na mesma nota, isto é, com a mesma frequência, podemos diferenciar seus respectivos sons. Por exemplo, se um baixo elétrico for tocado antes de uma guitarra, ambos na mesma nota, podemos distinguir nitidamente os sons de cada um dos instrumentos. Isso se deve ao fato de que toda fonte sonora tem um timbre característico. O timbre de uma fonte sonora é definido pelo formato da onda sonora que ela produz. O que muda de um instrumento para outro é a forma da onda. Então, tenho dois exemplos aqui, ó. O violino e o piano. As diferenças entre os sons podem ser representados pelo formato das ondas de cada fonte sonora. Agora, na página 51, nós vamos falar sobre a reflexão e eco do som. Em determinados locais, quando falamos ou emitimos sons mais intensos, podemos ouvir o som refletido instantes depois. Esse fenômeno físico, chamado de reflexão, ocorre em virtude de a onda sonora ser refletida em um anteparo e retornar para quem emitiu o som. Em um anteparo fixo, a onda permanece com a mesma velocidade, frequência e comprimento de onda após a reflexão. O ser humano não consegue diferenciar sons emitidos e recebidos com um intervalo de tempo inferior a 0,1 segundo, por conta de uma característica biológica do nosso aparelho auditivo. Entretanto, se o intervalo de tempo para o retorno do som for igual ou superior a 0,1 segundo, conseguimos diferenciá-lo, ouvindo uma repetição desse som. Esse fenômeno é conhecido como eco. Com a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, ele percorre nesse intervalo de tempo 34 metros, isto é, 17 metros para ir ao anteparo e mais 17 metros para retornar ao ouvinte. Por esse motivo, o eco é produzido em ambientes amplos ou abertos, que apresentam anteparos situados a uma distância superior a 17 metros da fonte sonora. Então, aqui no desenho, ó, ele mostra certinho a onda indo em amarelo e voltando no vermelho. Conexões, sonares, morcegos e ecolocalização.
Os morcegos são mamíferos que utilizam a ecolocalização para se orientar ou localizar possíveis presas. Nesse processo, emitem ondas de ultrassom que são refletidas pelos ambientes e detectadas por eles. O tempo entre a emissão do ultrassom, sua reflexão e detecção permite que determinem a distância entre eles e um obstáculo ou uma presa. Olha o desenho do morceguinho ali do lado. Ó. O morcego ele é um animal que utiliza o eco para detectar presas e objetos. Olha esse esquema aqui, ó. Com o sonar, navios pesqueiros e bélicos podem localizar, respectivamente, cardumes e submarinos submersos, através do sonar, ou as ondas sonoras ali, ó. De modo semelhante, o eco pode ser utilizado por barcos e navios com a finalidade de localizar cardumes e objetos do fundo dos oceanos, bem como saber sua profundidade. Para isso, os navios utilizam um dispositivo denominado sonar, cujo funcionamento depende de propriedades da acústica. Ele é capaz de detectar ou localizar objetos submersos ou de identificar a topografia marinha. Seu funcionamento é baseado na reflexão das ondas sonoras e na medida do intervalo de tempo entre a emissão da onda e a sua recepção. Considere o seguinte exemplo. Um sonar emite uma onda sonora na água e o sinal retorna ao radar após 0,1 segundo. Sabendo que a velocidade do som na água é de aproximadamente 1.400 metros por segundo, podemos determinar a distância percorrida pela onda nesse intervalo de tempo, multiplicando o tempo pela velocidade. O valor é de 140 metros. Como a onda deve ir ao fundo do mar e voltar, podemos concluir que ela percorreu 70 metros para ir até o fundo e mais 70 metros para retornar ao navio. Logo, a profundidade do mar, nesse ponto, é de 70 metros. Agora, na página 52, vocês já ouviram falar da ecografia. A ecografia em 3 dimensões produz imagens com grande nitidez. É muito utilizada no período de gravidez porque permite que os médicos e os pais consigam ver todos os detalhes dos bebês, como dedos, boca, contornos do rosto, etc. A ecografia tridimensional funciona da mesma maneira que o exame em 2 dimensões, também conhecida como ultrassom. O princípio de funcionamento do aparelho assemelha-se a um radar de submarino, sonar, ou mesmo de um avião. Ele emite sons de alta frequência que, de acordo com a distância e o tamanho do obstáculo, retornam ao dispositivo, o qual apresenta um receptor para identificar o intervalo de tempo de retorno. Os aparelhos normalmente emitem frequências que variam de 2 MHz até 14 MHz, dependendo do transdutor. Os ecos são recebidos pelo cristal piezoelétrico, que fica em contato com a pele durante o procedimento. A computação gráfica fica encarregada de transformar o retorno sonoro em imagens, as quais geralmente apresentam melhor resolução quanto maior a frequência. O transdutor é um dispositivo que transforma uma informação ou sinal físico, sonoro, luminoso, elétrico, captado por um sensor, em uma energia de outra natureza. Em geral, transdutores são utilizados em sistemas de controle, automatização e medida, nos quais sinais elétricos podem ser convertidos em sonoros, ópticos, deslocamentos mecânicos e etc. Piezoelétrico é um dispositivo ou um material que armazena energia como respostas à aplicação de uma tensão mecânica. Esse efeito é um processo reversível, uma vez que materiais piezoelétricos também podem gerar tensões mecânicas quando submetidos a tensões elétricas. A imagem do ultrassom é produzida pela reflexão das ondas nas interfaces dos diferentes tecidos do corpo humano. Atualmente, a ecografia é um exame fundamental para o adequado acompanhamento da gravidez. Pesquise e escreva em seu caderno sobre a história da ecografia, seu inventor e quando ela passou a ser utilizada, como um propósito de acompanhamento do desenvolvimento dos bebês durante a gestação. Então, vamos ver se alguém vai conseguir achar essa informação aqui para mim e a gente conversa ao vivo no nosso Google Meet. Agora, na página 53, vamos falar sobre a reverbação. Quando o som é emitido em um ambiente fechado, as ondas sonoras refletem nas paredes, ocorrendo várias reflexões que prolongam o tempo de percepção do som após a sua emissão.
Essa sensação auditiva, evidente em uma casa sem mobília ou no interior de igrejas, por exemplo, é chamado de reverbação. Na reverbação, o som se torna mais intenso do que emitido porque as ondas sonoras que chegam diretamente até nós é reforçada por outras que se refletem no ambiente. Quando o som emitido e sons refletidos chega até as nossas orelhas, com um intervalo de tempo inferior a 1 segundo, podemos escutar um som mais intenso do que aquele emitido inicialmente. Os instrumentos musicais, os sons que provocam sensações desagradáveis à orelha são chamados de ruídos. Nesses sons não há regularidade nem da intensidade nem da frequência do som. Então, os sons que chamamos de música são baseados em frequências e intensidades regulares denominadas harmônicos. Existem diversos objetos constituídos para produzir músicas. Elas são classificadas de acordo com a forma e pelo som que é originado. Então, tem os instrumentos de sopro e o de corda. Então, gente, a nossa videoaula encerra aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!